A paz do Senhor, meu nome é Felipe Storti, você está no meu escritório, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E antes de iniciar essa aula, eu quero te lembrar de se inscrever neste canal, se você não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar, comentar, sua opinião é muito importante aqui para nós. Então, nos ajude tornando este canal de conteúdo com um conteúdo relevante. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, alguma sugestão, nós estamos aqui para te ouvir. Muito bem, então nessa lição de número 10, do dia 5 de setembro de 2021, estaremos estudando o cativeiro de Israel, Reino do Norte. A nossa lição é a revista de adultos da editora CPAD, terceiro trimestre de 2021. Nesta lição, abordaremos o terrível fim do Reino do Norte pela Assíria. Não devemos confundir este evento com o episódio do cativeiro babilônico. Este foi a punição divina agindo em Judá, enquanto aquele foi o castigo do Senhor contra o norte. Aprenderemos nesta lição que assim como o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça, ele o faz com seu povo. Não devemos, portanto, se espelhar na infidelidade do povo israelita para que o Senhor não tenha de agir desta maneira tão indesejada. Então nós aprendemos que se nós agirmos, ou nós aprenderemos que se nós agirmos como a nação de Israel em meio à infidelidade, o Senhor certamente enviará o castigo. Esse castigo é uma disciplina baseada na misericórdia e na justiça de Deus. É justa porque nós merecemos, e é baseada em sua misericórdia porque é o amor de Deus nos trazendo de volta. A verdade prática de nossa lição nos ensina que Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. Nós jamais somos enganados. Se Deus no passado usou profetas, ele ainda pode usar hoje, mas normalmente o Senhor usa a sua palavra, que é livre de qualquer erro, porque esta palavra ela vem diretamente do trono do Senhor. Então aprendamos neste domingo a sermos fiéis ao Senhor, a não enveredarmos pelo caminho da idolatria, porque senão o nosso Senhor, por sua justiça e misericórdia, nos repreenderá para que nós voltemos aos braços dele. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrarmos no primeiro tópico da nossa lição, eu quero lembrar você que é inscrito em nosso canal, que já deixou o seu like, que aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, você encontra o download desses slides para brilhantar a sua aula ou para te dar um maior conteúdo para que você possa estudar, tá bom? Então deixe seu like, compartilhe esse canal, enfim, se inscreva e baixe aí, vai te ajudar, tenho certeza, na preparação da sua aula. Agora sim, vamos para o primeiro tópico, onde nós falaremos de Samaria ser cercada pelo rei da Síria. Como todos vocês sabem, Samaria era a capital do Reino do Norte. E nós vamos perceber no primeiro subtópico que no reinado de Jeroboão II, esse Jeroboão II, como diz aí o nosso slide, é o nome de um dos filhos de Joás, rei de Israel, que o sucedeu no trono das 10 tribos. Não confunda esse Jeroboão II com aquele primeiro Jeroboão que institucionalizou a idolatria em Israel, que colocou os bezerros de ouro no norte e no sul para que o povo não fosse a Jerusalém adorar o Senhor. Não confunda, tá bom? Esse pertence à dinastia de Jeú, é o terceiro de seus descendentes. Ele foi rei em Samaria pelos anos de 790 a.C., e reinou 41 anos. Encontrou o reino em condições miseráveis, porém ele o reergueu de novo, o elevando a um alto grau de prosperidade.
Ele tomou Damasco, capital da Síria, e Amate, uma das cidades dos heteus, e restaurou para Israel o território desde Amate até o Mar Morto. Essa informação você encontra aí no Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis, na página 640. Então você percebe que neste momento de Israel havia um grande período de prosperidade no Reino do Norte. Assim como quando a gente vai ver no Reino do Sul, nos tempos de Uzias, também houve muita prosperidade. Porém, prosperidade nem sempre é sinal de que as coisas andam bem, de que Deus está aprovando, de que Deus está à frente da situação. Nós vamos ver que a situação espiritual no tempo de fartura em Israel era uma situação terrível. E Deus não deixou barato, porque ele levanta profetas para denunciar a injustiça social e também a idolatria, conforme veremos. Jeroboão II, conforme visto, foi um rei que trouxe importantes conquistas para o povo de Israel. No entanto, havia injustiças entre a nação eleita por Deus. O povo prosperava através das injustiças sociais. A gente tem esses textos aí de Amós 2, de 6 a 8, depois Amós 8, de 4 a 6, que, aliás, nós podemos até ler aqui, né? Esse texto trata-se dessas injustiças sociais que Deus usou aí o profeta para repreender. Deixe-me achar. Amós, capítulo 2, estou no computador olhando, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, olha só, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Isso é Amós capítulo 2, versículo de 6 a 8 também. Amós capítulo de número 8, a partir do versículo 4 até o 6, Amós vai dizer: ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Perceba, então, a injustiça social que imperava nesse tempo. O povo prosperava através das injustiças sociais e não aproveitou a prosperidade para voltar-se para Deus, antes preferiu a prostituição da idolatria. Veja que eu uso a palavra prostituição da idolatria. Um clássico exemplo disso é, conforme nós veremos, o que Deus fez, ou como Deus denunciou a idolatria, que na Bíblia é visto como uma prostituição, porque é o povo que é de Deus, cujo Deus é o seu Senhor, é o seu marido, se afasta de Deus e se entrega a outros deuses, a outros senhores, a amantes. E a gente vai ver Oséias, onde Deus, para simbolizar o relacionamento de Deus com Israel, ele manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, uma mulher que ia atrás de seus amantes, era uma mulher que causava sérios problemas morais para Oséias, mas que Oséias amava muito essa mulher, assim como Deus ama o seu povo, apesar de sua grande infidelidade. O que nós aprendemos com essa parte da lição é que é preciso se lembrar de Deus nos tempos de fartura também.
Muitos são os que se lembram de Deus quando estão em dificuldades, vão aos pés do Senhor, procurando uma cura, uma solução para o seu problema, mas que se esquecem do Senhor no momento de fartura. Quando tudo vai bem, ele confia em si mesmo, confia nas suas riquezas, confia na sua saúde, confia no seu político, confia no seu patrão, confia na sua empresa, enfim, mas não confia no Senhor. Aproveitam um momento de prosperidade, muitas pessoas, para extorquirem um pouco mais o pobre. Mas o Senhor é aquele que disciplina aqueles que não estão dentro da sua vontade, aqueles que não andam de acordo com sua lei. Que nós não sejamos desses, que nos lembremos do Senhor nos tempos de fartura. Muito embora tenhamos falado de Oséias, o profeta, o segundo ponto da nossa lição, do primeiro tópico, diz a traição do rei Oséias. Então, não se pode confundir o profeta Oséias com o rei Oséias. Esse Oséias era filho de Elá, foi o 19º, o último rei do norte. Ele conquistou o trono, ou usurpou o trono através de uma grande traição ao seu sucessor, que não fazia parte da sua dinastia. O nome deste outro era Peca. Como Oséias chegou ao poder? Oséias era filho de Elá, versículo 1 do capítulo 1 de Oséias. Ele foi o 19º e último rei de Israel. Oséias chegou ao poder por meio de uma conspiração contra o seu antecessor Peca. No tempo de Peca, o rei da Síria, Tiglat-Pileser, invadiu parte de Israel, deportando os israelitas para a Síria. Em conivência com o rei da Síria, Oséias conspirou contra Peca, matando-o e reinando em seu lugar. Isso você encontra em 2 Reis, capítulo 15, versículos 29 e 30. Então, o que houve foi uma grande conspiração ali num conluio com o rei da época da Síria, chamado Tiglat-Pileser. Não foi o rei que levou Israel em cativeiro, o reino do norte em cativeiro, não foi, mas foi um rei que não quis mais que Peca continuasse no comando da nação. Então, ali num conluio com Oséias, Oséias matou o rei Peca e assumiu o trono em seu lugar. Mais adiante, Salmaneser, rei da Síria, dirigiu uma expedição contra Oséias, que ao ficar em aperto tornou-se vassalo da Síria, pagando-lhe tributos. Então, essa história também não é novidade de um rei pagar tributo para outro e se tornar vassalo. A gente vê, por exemplo, o rei de Edom, quando se tornou um vassalo do rei de Judá, o rei Josafá. E agora também o rei do norte de Israel, Oséias, ele se torna um vassalo, não mais de Tiglat-Pileser, o que fez o acordo com ele, mas ele se torna vassalo de Salmaneser, rei da Síria, porque este dirigiu uma expedição contra Oséias. Vamos falar um pouco da Síria. A Síria, nome de uma região por onde corria o rio Tigre. Você pode ver na imagem aí, se você conseguir ampliar, você, claro, depois de baixar, eu acho que fica ruim se ampliar. Mas, na região da Síria, corria o rio Tigre, conforme a referência de Gênesis 2,14. Essa região foi primeiramente denominada pelo nome da cidade de Assur. Claro que isso é um dado histórico, né? É difícil você fazer alguma aplicação aqui, você é professor, mas está aí a informação de que ela era uma região que foi primeiramente denominada pelo nome da cidade de Assur, cujas ruínas se encontram em Calar Shergat, nas margens do Tigre, a 111 quilômetros abaixo de Nínive. Crescendo em força e domínio, a cidade deu nome a toda a região compreendida entre as montanhas da Armênia ao norte e as cordilheiras da Média a este e o pequeno rio Zabe ao sul. Ao ocidente estendia-se pela Mesopotâmia adentro a pequena distância do Tigre. Este distrito é propriamente a Assíria da história antiga, cujo nome veio designar o império conquistado pelos assírios. Os seus habitantes pertenciam à raça semítica, Gênesis capítulo 10, versículo 22, você vai ter ali
a referência de Assur, e partilharam a civilização da Babilônia, de onde haviam emigrado. Cresceu em poder sob o reino de Tukulti-Adar, 1300 a.C., a ponto de conquistar a Babilônia. Dali em diante, durante 700 anos, a Assíria foi, com pequenas intermitências, o poder dominante do Oriente, segundo o Novo Dicionário da Bíblia, as páginas 125 a 126. A Síria foi um grande império, como todos nós sabemos, e de grandes estratégias de guerra. Veja só, para evitar batalhas campais, veja as estratégias. E guerra de cerco, os assírios frequentemente empregavam tática de guerra psicológica. Isso envolveu incutir um medo terrível em seus oponentes. Uma intimidação calculada com o objetivo de convencer os oponentes de que o custo da guerra com a Assíria era muito alto para suportar. Por exemplo, o exército pode primeiro cercar as muralhas da cidade e simplesmente gritar para os habitantes, tentando convencê-los a se render. Esse era geralmente o trabalho de certas autoridades militares, como Rabshakeh, chefe copeiro, significa chefe copeiro, né? E os líderes da cidade seriam chamados ao muro para negociação. A prática está registrada na Bíblia durante a tentativa de cerco de Jerusalém pela Síria. Segundo Reis, capítulo 18, 17 a 37, é um texto muito conhecido, onde os assírios vão ali, né, próximo do muro de Jerusalém, e ali tentam intimidar o povo de Israel. Se esse método não tivesse êxito, se essa intimidação não funcionasse, olha que terrível, o exército teria como alvo uma cidade vizinha mais fraca e a destruiria. Tinha nada a ver com a guerra, mas seria destruída. Sabe por quê? Isso geralmente envolveria tortura, estupro, mutilação corporal, arrancamento dos olhos, esfolamento vivo e etc. As cidades seriam queimadas, os pomares cortados, os campos salgados para que não pudessem ser mais usados e assim por diante. Peles, cabeças, partes do corpo e corpos mutilados, vivos ou mortos, podiam ser reunidos e exibidos para convencer ainda mais os habitantes teimosos de que a submissão era a opção mais sensata. Essa era uma maneira eficaz de incutir medo e estabelecer respeito por todo o império. E a reputação assíria era em si um meio eficaz de controle. A Síria também era notória por exercer seu controle através da deportação regular de inimigos de sua terra natal para outras partes do império. Esse método foi eficaz para conter qualquer rebelião em potencial, espalhando os povos conquistados e colocando-os em territórios hostis e estrangeiros, onde os deportados precisavam de proteção assíria. Informação essa do dicionário bíblico Lexicon. Então, você percebe que as estratégias de guerra eram basicamente três. Incutir o medo através de uma conversa próximo às muralhas da cidade que se desejava invadir. Se o medo não acontecesse, se não desse resultado, eles atacavam uma cidade pequena, vizinha, e esfolavam vivos as pessoas, matavam, torturavam, estupravam, arrancavam-se os olhos, para poder trazer mais medo ainda para aquela nação a quem se queria de fato invadir. E em terceiro lugar, quando invadia e dominava aquela região, eles tinham por objetivo salpicar o povo em determinados lugares, espalhando o povo, espalhando a cultura, tirando todo o potencial do povo de se reagrupar, de fazer investidas contra a Síria, de certa forma trazendo fraqueza àquela nação. Então, você percebe tudo isso sendo realizado pela nação da Assíria. O que nós passaremos a ver agora é, de fato, então, a traição do rei Oséias. Demos essa introdução para falarmos um pouco melhor sobre a traição do rei Oséias e saber, claro,
todo o pano de fundo, como a Síria agia, quem era a Síria, tudo isso era preciso. Eu sei que fica um pouco prolongado, mas era preciso para a gente chegar e explicar para os irmãos que, ao invés de confiar no auxílio divino, Oséias preferiu recorrer ao auxílio do faraó So para livrá-lo das mãos da Assíria. Esse faraó, ele não foi reconhecido, né? Existem algumas teorias, mas que eu recomendo aos professores não expandir isso para os alunos, porque realmente não tem nada de certeza nessas teorias levantadas. O rei de Israel desistiu de pagar tributos a Salmaneser, rei da Síria, dando início assim ao conluio contra ele. No entanto, seus planos foram por água abaixo, pois o rei, ou o soberano da Síria, mandou prender Oséias e sitiou Samaria por 3 anos até conquistá-la e deportar os israelitas para diversos outros lugares. Então, o que aconteceu foi que Oséias confiou, não em Deus, confiou no auxílio do Egito, que também era um inimigo ali da Assíria, no auxílio do Egito para que enfrentasse os dois a Assíria. Lembrando que o rei Oséias era um vassalo do rei Salmaneser da Assíria, pagava-lhe tributos e, de repente, decidiu cortar os tributos e pedir auxílio ao faraó So. O que não aconteceu, porque o faraó não ajudou ele, mas ele, confiando que o faraó iria lhe socorrer, não mandou mais os provimentos para a Síria. Isso causou um grande transtorno. Salmaneser cercou Samaria por 3 anos, e quando se cerca, ninguém entra, ninguém sai, as rotas comerciais não acontecem, a cidade torna-se pobre, o povo passa a não ter mais o que comer, e aí só resta esperar e se render. Portanto, queridos, nós não podemos, assim como Oséias, confiar em nossas forças ou na ajuda de outrem, mas nós precisamos levar as nossas questões a Deus. Se o povo de Israel se volta, se arrepende, era possível que o Senhor o perdoasse, porque o Senhor, afinal de contas, é misericordioso. E é muito provável que o Senhor livrasse aquele povo das mãos da Assíria, como o Senhor livrou Israel das mãos de tantos e tantos inimigos. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos no homem ou em qualquer outra coisa, o Senhor se aparta de nós e deixa-nos andar por nossos caminhos, quebrar a nossa cara e se afundar em nosso pecado. Nós não podemos fazer como o rei Oséias. Mas o Senhor, ele advertiu não só o rei Oséias, mas as advertências dos profetas, desde o período de Jeroboão II, onde havia grande prosperidade. Aliás, não só desde o período de Jeroboão II, mas sempre, desde antes, sempre quando o povo pecava, o Senhor operava, advertia. Então, quando o povo de Deus estava a caminho para a apostasia, o Senhor sempre advertia por meio de profetas. As advertências de Deus eram a manifestação da sua misericórdia para com seu povo. Todavia, o povo de Israel era obstinado, quer dizer, era teimoso, tinha o coração endurecido contra a palavra do Senhor. Algumas versões vão falar que Israel era de dura cerviz, quer dizer que o coração duro, teimoso, não dava ouvidos à voz do Senhor. Todavia, o povo de Israel, obstinado como era, com o coração endurecido, o Senhor envia Amós e Oséias como exemplos de profetas que foram instrumentos contra a injustiça e a idolatria do povo, como abordaremos melhor no tópico 2. Esses profetas vaticinaram, profetizaram, não apenas a destruição, como também a restauração do povo do Senhor. Olha o texto áureo nosso. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Que texto lindo, irmãos. É Deus quem
faz a ferida, mas é Deus também quem é capaz de curar a ferida. O Senhor envia o seu instrumento de castigo, mas o Senhor é quem provê a restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não deixa o homem perecer no seu pecado sem as devidas advertências. E a Bíblia é a maior advertência contra o pecado. Assim como Deus também puniu a humanidade que pecou em Adão, Ele também nos reconciliou em Cristo Jesus. Portanto, Deus é quem envia a punição, mas Deus é quem nos dá o livramento. Havia um corinho antigo que eu cantava em minha adolescência que dizia: quem pode livrar como o Senhor? Quando os meus inimigos se levantarem ou se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão e me deu a vitória. Louvado seja o Senhor. Passemos agora ao segundo tópico da nossa lição: os pecados do povo e sua queda. O objetivo deste ponto é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. O que motivou, ou os pecados que motivaram a queda de Israel, foi, em primeiro lugar, a idolatria, o terrível pecado da idolatria. E por conta deste terrível pecado da idolatria, que é comparado à prostituição, o Senhor faz um pedido a Oséias. Aliás, o Senhor até manda, na verdade, né? Porque o Senhor manda quem pode e obedece quem tem juízo, é assim que diz o ditado. O pedido do Senhor a Oséias e a prostituição de Israel. Yahvé fez um estranho pedido a Oséias. Em Oséias 1:2 ele diz: vá e case com uma prostituta. A razão disso era simbolizar a prostituição de Israel ao deixar o seu marido Deus e seguir a prostituição com Baal. Quem era Oséias? Esse sim o profeta, viu, irmãos? Este era o profeta. O título do livro o atribui a Oséias, filho de Beeri. Então esse Oséias era filho de Beeri. O nome do autor era comum em Israel. 5 personagens o receberam. Oséias era o nome, talvez, aí o nome original de Josué. Josué, aquele que deu sequência à libertação do povo do Egito para Israel, atravessar ali o Jordão, a chegar, a adentrar em Canaã. Os irmãos percebem na Bíblia que o seu nome era Oséias também. Também esse nome, esse comum nome também era o nome do último rei de Israel, do Reino do Norte, conforme nós já falamos. Também de 2 homens mencionados em genealogias pós-exílicas. Porém, agora nós estamos falando, claro, do Oséias profeta, de nenhum desses outros, mas sim o filho de Beeri, conforme capítulo 1, versículo 1. O nome Oséias é derivado da raiz ish, que significa salvar, livrar, que encaixa bem com a temática do livro. Data em que os relatos do livro aconteceram. Em Oséias capítulo 1, versículo 1, nós lemos que ele profetizou durante o reinado dos reis de Judá, Osias, Jotão, Acais e Ezequias, e também nos dias do rei de Israel, Jeroboão II. Portanto, Oséias teve um ministério largo, um ministério longo. Ele profetizou nos tempos de 4 reis de Judá e no tempo do rei de Israel, Jeroboão II. O argumento básico em Oséias é o seguinte: a profecia de Oséias delineia os estágios finais da vida em Israel, à medida que as maldições da aliança profetizada em Deuteronômio 28, do 15 a 68, Deuteronômio 28 é um capítulo magno da Bíblia, onde tem bênçãos magníficas, mas também existem ali profetizado as maldições que alcançariam um povo infiel, um povo idólatra, que certamente foi o povo de Israel, principalmente do Reino do Norte. Então, à medida que as maldições da aliança profetizada em Deuteronômio gradualmente surtiam efeito,
Desde que sua profecia está intimamente relacionada a Deuteronômio, Oséias menciona não apenas julgamentos devastadores, mas o efeito final do intenso amor de Javé por sua esposa, povo, ou seja, a restauração de Israel a uma posição de bênção. Essas referências aí, esses relatos, tanto de data, como também a data não, perdão, tanto sobre quem era Oséias, como esse argumento básico, você encontra no livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Eu tenho ele na versão online, ou melhor, não na versão online, mas no Logos, mas também tem ele aqui na minha biblioteca, mas eu não estou achando agora. Puxa vida, eu queria mostrar para os irmãos, porque realmente são livros importantes de se ter e nos ajuda bastante. Ah, sim, aqui, ó. Achei. Ó, Foco de Desenvolvimento Novo Testamento e Foco de Desenvolvimento Antigo Testamento. Não sei se está dando para ver aí. Eu não estou vendo minha imagem enquanto esse vídeo está sendo gravado, mas são livros introdutórios que vale muito a pena você adquirir, tá bom? Claro que eu não estou ganhando nada com isso. Até gostaria de ganhar, mas o canal tem muito pouca relevância, pelo menos por enquanto, para recebermos algum patrocínio, né? E também não é a nossa intenção. A nossa intenção é ter relevância sim, mas para poder expandir o reino dos céus, o reino de Deus, poder ser útil para muitos professores. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe a vida de vocês mesmo, aí do outro lado, ou seja, no celular, ou num computador, ou numa Smart TV, seja lá como for, tá bom? Voltando à nossa lição, porque é disso que estamos tratando, vamos falar também dos filhos de Oséias com Gomer. Gomer foi a esposa de Oséias, aquela mulher adúltera, que algumas versões chamam de prostituta. Os filhos de Oséias com Gomer e a desaprovação divina com o povo de Israel. A estranha ordem de Deus a Oséias não era apenas que ele se casasse com uma prostituta, mas também que tivesse com ela filhos de uma prostituta. Diz-nos Hernandes Dias Lopes, grande pregador, que se o casamento de Oséias com Gomer representava o amor de Deus a um povo ingrato e infiel, os filhos de Oséias representavam o juízo de Deus a esse povo. 3 filhos nasceram dessa união. O primeiro filho era Jezreel, e seu nome significa que Deus semeie. Deus estava semeando juízo entre os reis de Israel e o povo. A segunda filha era Loruama. A revista corrigida traduz o nome de maneira literal. Algumas versões já traduzem o nome pelo seu significado. Esse nome significa desfavorecida, pois diz o Senhor, não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Por último, nasceu mais uma filha, a qual foi dado o nome de Loami, que quer dizer não meu povo. Uma triste constatação de que a apostasia de Israel tornou não mais um povo eleito, muito embora o Senhor oferecesse perdão para o remanescente. Então, o casamento de Oséias com Gomer tinha um objetivo, não só de representar a prostituição de Israel, como também os filhos que esse casal tivesse seriam batizados com nomes que relatariam a situação de Israel ou a posição de Deus para com Israel. O primeiro, Jezreel, que significa que Deus semeie. Deus ia semear juízo entre o povo de Israel. Deus ia semear o juízo aos reis de Israel por toda a maldade que aquele povo cometeu. A segunda filha chamava desfavorecida, o segundo filho, né, que era uma moça, uma menina. E por que isso? Não por conta da menina, não que a menina não tivesse a misericórdia do Senhor, mas significando que o Senhor não ia mais favorecer a Israel. Veja, o Senhor chamou Israel dentre as nações, não porque era mais numeroso, não porque eram mais habilidosos, mas por pura graça. Agora o Senhor
negava o seu favor, não perdoaria mais aquele povo. Aquele povo seria levado a cativeiro. Não perdoaria no sentido de não teria mais volta. O povo iria para cativeiro, o Senhor já tinha batido o martelo. Por último, nasce a filha chamada Lo-Ammi, que significa não o meu povo. A partir daquele momento, o povo de Israel, aquele povo idólatra, o Senhor entregou a Baal, entregou as suas próprias vontades. Agora esse povo não era mais pertencente ao Senhor. Triste realidade, porque quando o homem cria ídolos no coração, porque o problema de Israel era a idolatria no coração, porque destruía-se os ídolos. Por exemplo, nós vimos na lição passada, quando Joás destruiu ídolos. Mas, daqui a pouco, ele mesmo se enveredou pelos ídolos, pela idolatria. Muitos reis, os reis bons, assumiam o governo, destruía os altares, destruía os lugares altos, os lugares de adoração idólatra, e daqui a pouco um outro rei vinha e reconstruía, ou o povo reconstruía, porque a idolatria não era a idolatria visível, aparente, física, a pior. Não, o pior era a idolatria do coração. Semelhantemente, nós também podemos ter ídolos no nosso coração. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, seja o dinheiro, o sexo, o poder, a fama, o orgulho, seja o que for, nós estamos idolatrando. E quando o homem cria ídolos no coração, ele se divorcia de Deus. Portanto, devemos tomar cuidado com os ídolos que criamos. Mas a idolatria não foi a única causa do cativeiro. Muitas foram as causas, e o nosso comentarista, pastor Clayton Palmerini, ele destaca no subtópico 2 também a questão da injustiça social. O descuido com os pobres também foi repreendido pelo Senhor. Outra razão de o Senhor enviar o castigo a Israel foi o descuido com os pobres. O profeta Amós adverte o povo severamente quanto a isso. Quem era Amós? Amós residia em Tecoa, uma cidade a 8 quilômetros ao sul de Belém. Ele não foi treinado para ser profeta. Sua profissão era boieiro, isso é, um pastor. Ele não era um profeta de profissão, ele não frequentou a escola de profetas. Ele era um boieiro, um pastor, e também ele era colhedor de sicômoros, uma espécie de figo silvestre. A data do seu ministério profético é descrito em Amós 1:1, conforme Carlos Oswaldo Pinto, esse que eu mostrei, o foco, o comentarista aqui, o escritor deste livro, Foco e Desenvolvimento, Carlos Oswaldo Pinto, ele diz que seu ministério situa-se na geração mais próspera do Israel dividido, os reinados de Uzias, de Judá, e Jeroboão II de Israel. Claro que no período de Davi e no período de Salomão houve grande prosperidade no reino, mas quando o reino estava dividido, o momento mais próspero foi no sul. Uzias reinava e no norte Jeroboão II reinava. E Amós está profetizando nesse período. O tema da sua mensagem é a injustiça social, que é marcante no livro de Amós, onde o profeta concentra sua condenação na inutilidade de uma religião que não se importa com a justiça. Então, o que nós vemos aqui é que aquele que se esquece do necessitado de Deus se olvida. Quer dizer, de Deus também se esquece. Nós não podemos se esquecer do necessitado. A verdadeira religião não é cuidar das viúvas e dos órfãos. Isso não é o que Jesus nos ensinou na parábola do samaritano? Será que devemos passar de largo ou devemos ajudar todo aquele que é necessitado? Aquele que se esquece do necessitado, de Deus também está se esquecendo. Vejamos o conluio. Conluio significa conchavo,
a aliança entre governantes e sacerdotes com a finalidade de extorquir o povo. Oséias denuncia isso no versículo de número 9 do capítulo de número 6. Oséias 9, 6. A gente acha esse texto. Espera aí que eu vou achar aqui para os irmãos. Eu disse Oséias 6, 9, aliás. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Oséias capítulo 6, versículo 9. Então, aqui os sacerdotes são comparados a ladrões que esperam a espreita de alguém para roubá-lo e matá-lo. Ainda que o contexto histórico não esteja claro aqui, nítido está o fato de que os sacerdotes, homens que deveriam ser exemplos na nação, também se corromperam. Que triste fim daqueles que devem ser exemplo, quando eles se corrompem pelo dinheiro, extorquem os pobres, criam barreiras para que os iletrados adentrem ao reino de Deus. Jesus criticou os fariseus quanto a isso. Olha, vocês não entram e impedem a passagem de quem está querendo entrar. Vocês colocam fardos tão pesados que nem vocês mesmos cumprem. E aqui há uma advertência que os sacerdotes deveriam ensinar o povo, deveriam ser exemplo. Quando os nossos exemplos, aquele a quem muito é dado e muito é requerido, quando essas pessoas se desviam do caminho da justiça e andam por caminhos da corrupção, não resta mais alternativa a não ser a ira divina. Antes de entrarmos no tópico 3, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já leu essa revista, você ficou confuso? Você trocou os nomes aí, não entendeu que Oséias era esse, ou não percebeu que havia 2 Oséias aqui? Comenta aí o seu comentário, vai ser muito interessante. E esse Jeroboão II, você estava confundindo com aquele Jeroboão que colocou os bezerros de ouro, o primeiro rei do norte? Conta aí pra gente, para que nós possamos entender aquilo que é a dúvida de vocês. Assim, quando eu e você for dar aula, nós estaremos nos preparando, porque a nossa dúvida é a dúvida dos nossos alunos. Bom, vamos para o terceiro tópico, então. Os estrangeiros ocupam Samaria. Aqui nós vamos salientar o sincretismo em Samaria. O que significa sincretismo? Sincretismo é mistura. Sincretismo é quando você, principalmente se a gente estiver falando de sincretismo religioso, é quando você faz uma religião juntando culturas religiosas diferentes, adaptando o culto à necessidade de várias outras religiões. Isso é uma espécie de sincretismo religioso e, conforme nós vamos ver, é aquilo que acontece em Samaria, capital do Reino do Norte, depois que ela é levada em cativeiro. Primeiro ponto diz a mistura de gente e o sincretismo. Conforme visto anteriormente, uma das estratégias da Assíria era a deportação de pessoas para terras longínquas. Era comum que apenas os pobres e menos influentes ficassem em sua terra. Assim, havia mistura de povos onde a Assíria dominava. Nós já falamos disso. Era comum que a Assíria pegasse aquele povo e levasse para outra terra e espalhasse, deixasse só os pobres daquela nação dominada, porque normalmente são pessoas de menos influência, são pessoas que aprenderam menos a se rebelar, são pessoas que normalmente já acostumaram com a servidão e não causaria problema para a nação assíria. Isso enfraquecia o povo e dava garantias ao império contra rebeliões. Quando foram levados povos distantes para Samaria, aí que está. Não só o povo de Samaria, uma grande parte do povo foi morar em outro lugar, como também povos estrangeiros vieram para Samaria. Então, estes se relacionaram com os povos, ou com os poucos israelitas que lá ficaram.
Este relacionamento trouxe o sincretismo religioso. Povos distantes e idólatras ensinaram os israelitas a adorarem os seus deuses, e os israelitas os ensinaram a adorar ao Deus verdadeiro. Esse sincretismo foi maléfico, pois tornou aquele lugar uma verdadeira salada de frutas religiosa. Este povo mestiço ficou denominado samaritanos, eis, portanto, a razão de judeus e samaritanos não se darem bem, conforme os escritores bíblicos, desde os tempos de Jesus, já nos advertiram. Então, samaritanos e judeus não se dão bem, porque os judeus, os que voltaram do cativeiro da Babilônia, não são esses mesmos judeus que foram para a Assíria. Foram épocas diferentes. O povo do sul que foi para a Babilônia, muitos não se corromperam, mas o povo do norte, que estava em Samaria, tornou-se um povo mestiço, porque houve a aglomeração, o relacionamento de povos estrangeiros, de povos idólatras, com o povo de Israel, criando uma raça mestiça, que não adoravam mais a Deus conforme seus pais adoravam, que criaram ali o seu templo no Monte Gerizim, que passaram a adorar no Monte Gerizim, um povo cheio de sincretismo religioso. O sincretismo religioso é um sinal, ou é um mau sinal entre o povo do Senhor. Exemplo disso são as diversas heresias oriundas de outras religiões que adentram a igreja. Não só de outras religiões, mas até daquelas ditas evangélicas, como, por exemplo, as heresias da teologia da prosperidade, as heresias da confissão positiva, as heresias da teologia do coach, que te ensina que você é o centro de Deus, quando na verdade não é isso que a Bíblia ensina, né? A teologia do coach, ensina que você é o centro do coração de Jesus, mas o centro do coração de Jesus foi fazer a vontade de Deus. Essa foi a missão de Cristo na Terra. Então, o sincretismo ele é sempre maléfico. Trazer experiências de outras religiões para dentro do cristianismo, da verdadeira religião, é causar uma bagunça, é trazer pecado, é misturar o santo com o profano, é profanar aquilo que é santo, e Deus não se agrada disso. Muito embora, diante de todo esse sincretismo, houve um homem que deu voz aos samaritanos. Se por um lado os judeus não se davam com os samaritanos, houve um judeu que, além de homem, também era Deus. Ele se deu muito bem com os samaritanos. Ele abriu as portas para que os samaritanos adentrassem a fé, voltassem ao caminho da fé. Abriu as portas também para que os judeus fizessem o mesmo. Muitos o rejeitaram, mas alguns samaritanos o receberam. Na verdade, o ministério de Jesus foi de quebra de paradigmas. Jesus deu lugar às mulheres que eram menosprezadas naquela época. Jesus também curou no sábado, quando todos pensavam que era ilícito. Jesus quebrou as tradições dos judeus que iam contrárias à palavra do Senhor. Nosso Senhor Jesus enalteceu o publicano e menosprezou o fariseu. Além de tudo isso, Jesus foi além. Jesus extrapolou. Ele aproximou-se dos samaritanos, demonstrando que tanto ele quanto os gentios, quanto os judeus, são igualmente culpados e precisam de arrependimento. Então Jesus não fez pouco caso da mulher samaritana no poço de Jacó. Aliás, Jesus enalteceu, ou os relatos bíblicos enaltecem o samaritano leproso, que foi o único a voltar dentre os 10 leprosos que Jesus purificou, foi o único a voltar para agradecer. Jesus contou uma parábola a um mestre da lei, enaltecendo o samaritano que tinha compaixão do seu semelhante, do necessitado, ainda que ele fosse judeu. Então Jesus não faz acepção de pessoas. O grande problema do homem ou da mulher
claro, do homem num sentido genérico, né? O grande problema não é a sua raça, não é o seu tipo de cabelo, não é os seus costumes religiosos, não é a sua cor, não é o seu sexo, não é a sua etnia, mas o problema maior da humanidade é o pecado. E o pecado ele atinge rico, pobre, negro, branco, asiático, brasileiro, ocidental, oriental. O pecado atinge todos e Paulo disse que todos estão separados de Deus por conta do pecado, porque todos pecaram, lá no livro ou na carta dele aos Romanos. Então, em conclusão, eu digo a você, assim como Deus usou de justiça e graça para disciplinar Israel por conta de sua idolatria, o Senhor faz com o povo da nova aliança. Todo castigo divino é um ato de amor e bondade. É o meio pelo qual Deus nos traz de volta para Ele. Que o mau exemplo do Reino do Norte não norteie a nossa vida e que nós aprendamos com os erros de Israel para não provarmos da ira amorosa de Deus. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua aula, a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima lição.